Tudo bom, turma? Joia? Sejam bem-vindos novamente ao nosso novo bloco. Dando continuidade aqui, então, nós estávamos falando a respeito da metodologia de coleta de dados, agora nós vamos falar a respeito da análise dos dados, tá? Então, como fazer a análise dos dados? Então, da mesma forma que na coleta a gente precisa levar em consideração alguns critérios, na análise dos dados também. Então, eu preciso ter como primeiro critério clareza no processo de análise de dados. Então, eu preciso identificar se o estudo foi feito de forma correta, se os resultados estão colocados de forma objetiva, se eles são claros, qual foi o procedimento utilizado. Então, eu preciso ter essa clareza na minha mente para ver se aqueles dados de fato são aproveitáveis ou se eu vou ter que descartá-los e repetir o meu estudo. Precisa ter um encadeamento lógico de evidências, tá? E aí, nesse caso aqui, o leitor, né, quem for fazer a leitura da sua dissertação, do seu artigo, ele tem que ter em mente, né, conseguir acompanhar claramente todo o seu processo de pesquisa. Então, aqui, né, é a sinceridade. Você precisa expor ali, com humildade, com sinceridade, todos os pontos da sua pesquisa, tanto os pontos bons, esses têm que ser ressaltados, quanto as fragilidades. Não adianta você querer varrer, né, as fragilidades da sua pesquisa, do seu método utilizado para baixo do tapete, achando que ninguém vai perceber. Teste empírico. Então, o teste empírico ele envolve uma comparação entre a observação durante a pesquisa e as hipóteses deduzidas da teoria. Então, a partir dos resultados que você coletou, você já começa a confrontar aqueles resultados com as hipóteses da sua pesquisa, já para ter uma ideia se aquelas hipóteses que você levantou serão corroboradas ou serão refutadas, tá? E aí, por fim, a construção da explicação. Aí, a partir daquilo ali, você já viu que, por exemplo, as suas hipóteses foram corroboradas, você já vai começar a explicar. Você já vai pensar nos textos, na forma de fazer aquela explicação, que também precisa ser muito clara e objetiva. E aí, né, ao longo disso, você pode tecer comparações, tanto com a literatura, que seja conflitante, não tem problema você comparar, conforme eu disse no bloco anterior, um método A com um método B. A ideia é levantar o conflito justamente para trazer à luz as vantagens e desvantagens de cada método e também trazer à luz discussões, mas também vale a pena você comparar com literaturas similares, com conceitos similares, até para provar que o seu trabalho no final ele chegou em resultados próximos, então, portanto, o seu trabalho ele pode ser validado, tá? Bom, pessoal, fora isso, né, passada a definição da espinha dorsal do seu projeto, que vai guiar a sua pesquisa, na etapa seguinte, nós vamos nos dedicar ao quê? À fundamentação teórica do seu trabalho, tá? E aí, essa fundamentação teórica, ela é extremamente importante. Por quê? É a partir dela que você vai definir quais os conceitos foram utilizados. Embora a fundamentação teórica esteja aparecendo aqui como passo 7, o ideal é que ela ocorra antes da metodologia. Porque quando você for definir a sua metodologia, você já precisa saber todos os conceitos que você vai trabalhar, tá? Então, a fundamentação teórica consiste nisso, na definição dos conceitos. E aí, basicamente, ela é composta por esse conjunto de passos aqui. Primeiro, fazer uma revisão bibliográfica. A partir dessa revisão bibliográfica, definir quais serão os conceitos utilizados. Apresentar os termos técnicos mais comuns e recorrentes ao seu trabalho. E, por fim, fazer uma seleção das melhores obras e trabalhos sobre o tema. Pessoal, vejam o que eu disse: melhores obras e trabalhos. Não é pegar uma página da internet que você encontrou e citar no seu trabalho. Posso fazer isso? Pode, o trabalho é seu, você faz o que você quiser com o seu trabalho.
Só que um trabalho fundamentado apenas em opinião de internet, com certeza não vai gerar uma boa publicação e no final não vai ser um trabalho citado, buscado e procurado pelos demais pesquisadores. Então, vocês precisam de fato fazer uma seleção das obras, tá? Precisa filtrar, precisa pegar revistas quais A1, A2, A3. Então, precisa tomar muito cuidado com essa parte. Então, com relação à revisão bibliográfica, quais são os conselhos que eu trago aqui para vocês? São conselhos, isso aqui são convenções, tá? Então, primeira coisa, levantamento das fontes teóricas. Buscar sempre o quê? As mais recentes. Onde? Relatórios de pesquisa, livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses. Percebam que aqui eu não cito internet, tá? Buscando sempre as mais recentes. Professor, o que é mais recente? 5 anos para cá, tá? Ah, mas eu tenho que citar aquele método que foi feito lá na década de 70. Ok, você pode citar aquele método, não tem problema. Só que você não pode ter 50% das suas referências bibliográficas com mais de 5 anos. Isso é problema. Objetivo de elaborar a contextualização da pesquisa e seu embasamento teórico. Então, aqui, intrinsecamente na sua revisão bibliográfica, você já está o quê? Se embasando com base nos seus objetivos. Você precisa entender se a sua pesquisa ela faz parte do referencial na forma de uma revisão bibliográfica, estado da arte, ou se ela vai simplesmente embasar a sua pesquisa que será feita na forma experimental, tá? Então, se for um estado da arte, provavelmente você tem que se preocupar mais com a história, com o desenvolvimento, né, ao longo dos anos e por aí vai. Se vai envolver parte experimental, você pode passar mais rapidamente por essa parte e já ir direto a resultados, informações concretas. A fundamentação teórica ela é utilizada em 2 momentos, na redação do projeto e na redação final da dissertação. Isso aqui é importantíssimo, tá? Inclusive vai ser o objeto da nossa atividade de hoje. Vocês já vão fazer a revisão bibliográfica, a fundamentação teórica para a redação do projeto, e a ideia é que isso norteie também a sua dissertação. Só que na redação do projeto você está falando ali em torno de 20 referências, 25. Na sua dissertação você está falando de 50, 60 referências. Então é claro que você vai expandir essa sua revisão bibliográfica ao longo da sua dissertação. Também são explicitados os principais conceitos e termos técnicos, isso aqui é muito importante. Se eu vou falar de um sistema fotovoltaico off-grid, eu pego a referência bibliográfica e aproveito ela para fazer essa explicação. Fazer a revisão da literatura demonstrando que o pesquisador está atualizado nas últimas discussões, isso aqui remete ao primeiro ponto, de pegar as mais recentes, tá? E o principal de tudo, pessoal, vejam que eu destaquei, não pode ser uma coletânea de resumos, ou seja, uma colcha de retalhos. Ah, eu vou ali, eu pego citação do artigo A, outra do B, outra do C, junto aquilo tudo num documento só e pronto, está feita minha revisão. Não, ali você acabou de fazer uma colcha de retalhos. Para essa época agora que a gente está para o frio, nossa, perfeito ter uma colcha de retalhos, né? Vai me proteger do frio. Para um trabalho científico, está horrível. Então vocês precisam tomar o cuidado de, uma vez escolhidas, selecionadas as citações, as partes das citações, você precisa fazer um encadeamento do texto. E tem que ser um encadeamento lógico, que deixe o texto fluido. Precisa ter início, meio e fim, tá? E isso aí tem que estar correlacionado à metodologia do seu trabalho. Pessoal, obrigado pela participação de vocês e eu conto com a presença de vocês no próximo bloco. Até lá!